A pequena cidade de Rio Verde, era um lugar onde o tempo parecia passar mais devagar. As tardes eram quentes, os dias se estendiam em longas conversas na praça, e a vida seguia um ritmo previsível. A maior emoção do ano, sem dúvida, era o rodeio, o evento que trazia à tona a força do campo, a bravura dos peões e a majestade dos touros. Mas, em um ano específico, essa tradição se viu manchada por um mistério sombrio, um evento que mudaria para sempre a percepção dos moradores sobre o que era real e o que era lenda. O peão Cláudio, conhecido como o Velho, desapareceu. Ele não era um novato, mas sim um veterano das arenas. Um homem que já havia enfrentado os touros mais selvagens de todo o país. Uma figura respeitada e admirada, cuja experiência era motivo de orgulho para toda a cidade. Seu desaparecimento não fazia sentido. A arena era seu santuário, e ele a conhecia como a palma da mão. Ele havia prometido aos amigos que fariam um último rodeio, uma última montaria antes de se aposentar para cuidar da família. Mas Cláudio não voltou para casa. As buscas começaram no mesmo dia. Amigos, vizinhos e até mesmo os organizadores do rodeio se uniram na procura. A arena, os estábulos, os arredores da cidade, nada, nenhum vestígio, nenhuma pista. A única coisa que os habitantes tinham em comum era a história de um touro lendário, o Boi Bandido, que estava aterrorizando a região. O Boi Bandido não era apenas um touro de rodeio. Ele era uma entidade, uma força da natureza. Sua fama havia se espalhado por todo o país. Mas em Rio Verde, sua presença era quase mítica. Diziam que ele tinha uma força sobrenatural, uma inteligência atípica e um comportamento que parecia mais o de um predador do que o de um animal. Seus olhos, de um castanho profundo, pareciam refletir uma inteligência sombria, um conhecimento sobre a morte que nenhum animal deveria ter. As pessoas falavam dele em sussurros, com uma mistura de admiração e medo. Na noite do desaparecimento de Cláudio, o Boi Bandido estava no curral, aguardando a sua vez de entrar na arena. Ele era o último touro da noite, a grande atração. No entanto, o show nunca aconteceu. A história, contada por um dos cuidadores, era de arrepiar. Ele jurou ter visto o touro fixar o olhar na direção da arena, como se estivesse esperando por algo. E, em seguida, ele simplesmente sumiu. Como um touro de quase 1 tonelada poderia ter desaparecido de um curral trancado? A resposta para essa pergunta estava perdida em algum lugar entre o mito e a realidade. O desaparecimento de Cláudio o Velho e a súbita aparição da lenda do Boi Bandido começaram a se entrelaçar. Os moradores, que antes viam o rodeio como uma festa, agora sentiam um arrepio de medo ao pensar na arena. A busca por Cláudio se tornou uma busca pela verdade. A polícia, cética em relação às lendas, descartou a possibilidade de o touro ter algo a ver com o caso. Mas os moradores, com sua sabedoria popular, tinham certeza de que o Boi Bandido era a chave para desvendar o mistério. A esposa de Cláudio, Dona Maria, era uma mulher de fé e força. Ela se recusava a acreditar na lenda do touro e insistia que seu marido havia sido vítima de um assalto ou algo pior. No entanto, o silêncio do curral, a ausência de qualquer pista e a sombra da lenda do Boi Bandido a assombravam. Ela se lembrava de uma conversa com o marido, na qual ele, com um brilho nos olhos, havia dito: "Este ano, Maria, vou montar o Boi Bandido. Serão os meus 8 segundos de glória." Maria sentia um frio na espinha ao lembrar dessas palavras. A promessa de glória havia se tornado um pesadelo. O mistério de Rio Verde se aprofundou. As conversas na praça se tornaram mais sérias. O riso foi substituído por sussurros de medo. O rodeio, o coração da cidade, havia se tornado o epicentro de uma lenda urbana, um conto de terror. E no centro de tudo, um touro, uma criatura de carne e osso, que havia se tornado uma sombra, uma maldição, uma lenda. O que realmente aconteceu com Cláudio? E qual era a verdade por trás do Boi Bandido? As respostas pareciam estar escondidas no cerne do mito, esperando o momento certo para serem reveladas. O Boi Bandido não nasceu lenda, ele a construiu a cada pulo virada, a cada peão derrubado. Sua história começou como a de qualquer outro touro de rodeio, com a promessa de força e agilidade. Mas ao longo do tempo, seu nome se tornou sinônimo de indomável, de imbatível. Aos poucos a lenda começou a se misturar com a realidade, transformando-o em um ser mítico, quase sobrenatural. Sua fama se solidificou com uma série de eventos que pareciam mais do que simples coincidências. Os peões que o enfrentavam e conseguiam a proeza de ficar os 8 segundos em seu lombo, algo que a maioria não conseguia, acabavam sofrendo acidentes terríveis. Alguns caíam de outros cavalos, outros se machucavam gravemente em montarias aparentemente fáceis. Havia também os que, após enfrentarem o Boi Bandido, acabavam morrendo de forma misteriosa, em acidentes de carro, quedas ou doenças súbitas. As pessoas, com sua tendência natural de buscar padrões em eventos aleatórios, rapidamente criaram a lenda da maldição do Boi Bandido. Elas acreditavam que o touro
era protegido por uma força maligna, uma entidade que se vingava de qualquer um que ousasse desafiar a sua supremacia. A lenda ganhou força e se espalhou, tornando-se o assunto principal nas conversas de bar, nas rodas de tereré e nas noites frias de inverno. Os donos de rodeio e os organizadores, no entanto, viam a lenda de outra forma. Para eles, o boi bandido era uma máquina de fazer dinheiro, uma atração sem igual. Ele trazia público, vendia ingressos e gerava emoção. A cada vitória, a cada peão derrubado, a sua fama crescia. Os donos do touro, sabendo do poder da lenda, alimentavam a história, criando um espetáculo em torno do animal. Eles o tratavam como uma estrela de cinema, com uma dieta especial, um treinador exclusivo e uma carreta personalizada, para viajar de cidade em cidade. O touro não era apenas um animal, era um show, e a lenda da maldição era o melhor marketing que eles poderiam ter. Mas, o que os donos de rodeio não contavam, era com o impacto psicológico que a lenda tinha nos peões. A bravura natural desses homens começou a ser substituída pelo medo, pela superstição. Eles já não viam apenas um animal, mas uma força do mal, um predador que estava ali para caçá-los. Adriano, um peão jovem e ambicioso, havia chegado à cidade com a intenção de montar o boi bandido. Ele não acreditava em lendas ou maldições. Ele acreditava em força, em técnica, em treinamento. Para ele, o touro era apenas um animal. A história do boi bandido, para ele, era apenas um conto de fadas. Mas, à medida que ele conversava com os outros peões, ele sentia a tensão, o medo no ar. Ele percebia que a lenda era mais forte do que ele imaginava. Os peões mais velhos o aconselhavam a desistir, a não arriscar a vida por uma lenda. Adriano, no entanto, não deu ouvidos. Ele havia prometido a si mesmo que venceria o boi bandido, que seria o único a quebrar a maldição. Ele passava horas e horas estudando os vídeos das montarias do touro, analisando cada movimento, cada pulo, cada virada. Ele sabia que o segredo não era a força, mas a técnica. Ele estava confiante, mas a cada dia que passava, a lenda do boi bandido parecia se fortalecer. A cada conversa, a cada sussurro. A sombra do touro o assombrava, não como um medo, mas como uma obsessão. A lenda e a verdade se misturavam na mente de Adriano. O touro era um animal, mas a lenda era real. O medo era real. A maldição era real. E ele, Adriano, estava prestes a se tornar a próxima vítima, ou o próximo herói, de uma história que parecia ter saído das páginas de um livro de terror. A sua jornada, que começou com a busca por glória, se transformou em uma batalha entre a razão e a superstição, entre a vida e a morte. O que você acha dessa história até agora? Adriano, o jovem peão, era o filho mais novo de Cláudio Velho. O desaparecimento de seu pai o havia transformado de um peão promissor em um homem amargurado, com uma única missão: descobrir a verdade. Ele não acreditava em lendas, mas a maldição do boi bandido parecia se manifestar de forma dolorosa em sua vida. O touro havia tirado seu pai, e ele estava determinado a fazer justiça, mesmo que isso significasse enfrentar a morte. Ele estava ciente das histórias, dos acidentes, das mortes misteriosas. Ele sabia que a maioria dos peões o via como um louco, um jovem inexperiente que estava prestes a cometer um erro fatal. Mas o que ninguém sabia era a promessa que ele havia feito a seu pai, no leito de morte da mãe, de que ele se tornaria o maior peão do Brasil. E para ser o maior, ele precisava vencer o boi bandido. A cidade, que antes o via com esperança, agora o via com pena. A esposa de seu pai, Dona Maria, tentava a todo custo dissuadi-lo. Ela, que havia perdido um marido, não queria perder também o seu filho. Não é a arena, meu filho, ela dizia. É o destino. E o destino não pode ser vencido. Mas Adriano não a ouvia. Ele estava cego pela raiva, pelo luto e pela necessidade de vingança. O último rodeio do ano estava se aproximando. As faixas de publicidade, antes coloridas e vibrantes, agora pareciam sombrias. O nome do boi bandido estava em todos os lugares, em cartazes, em camisetas, em rádios. Mas não era mais uma atração. Era uma sombra que pairava sobre a cidade. Os peões, que antes disputavam a honra de montar o touro, agora se recusavam a fazê-lo. Eles temiam a maldição, o destino sombrio que parecia envolver o animal. Adriano se tornou a única esperança da cidade, o único homem corajoso o suficiente para desafiar o boi bandido. Mas a sua coragem não era apenas bravura, era também desespero. Ele via o touro não como um adversário, mas como a personificação do seu luto. Ele queria vingar a morte do pai, queria provar para a cidade, e para si mesmo, que a lenda era apenas uma mentira, uma invenção da mente humana. Durante os dias que antecederam o rodeio, Adriano se isolou. Ele passava o tempo na arena, estudando o touro. Ele observava cada movimento, cada olhar, cada gesto. Ele percebeu que o touro não parecia um animal de rodeio comum. Ele parecia ter uma tristeza em seus olhos, uma solidão profunda.
Adriano se perguntava se a lenda da maldição não era, na verdade, a maldição do touro, um animal que era forçado a viver uma vida de violência, de dor, de solidão. O jovem peão se preparava para o confronto final, mas não era apenas uma batalha pela vitória. Era uma batalha por sua própria alma. Ele sabia que se vencesse, se tornaria um herói. Se perdesse, se tornaria mais uma vítima da lenda. Mas o que ele não sabia era que a verdade, a verdadeira história do boi bandido, estava prestes a ser revelada. Obrigado por estar conosco até aqui. O melhor ainda está por vir. A noite do último rodeio chegou. A atmosfera na arena era pesada, cheia de uma mistura de excitação e medo. As arquibancadas estavam lotadas, mas o silêncio era quase total. Todos os olhos estavam fixos no brete, a jaula de metal, onde o boi bandido estava preso. O público, que antes se dividia entre o fascínio pelo espetáculo e o medo da tragédia, agora estava unido em uma única emoção. Atenção! Adriano, o jovem peão, estava nos bastidores, se preparando para a montaria. Ele estava calmo, com uma serenidade que a maioria dos peões nunca havia visto. Ele não estava ali para vencer, mas para encontrar a verdade. Ele havia deixado o medo de lado e se concentrado em seu objetivo. Ele havia visto algo nos olhos do touro que o havia transformado de um peão em um homem, de um filho em um justiceiro. O locutor, com sua voz grave e forte, anunciava a entrada do boi bandido. Um silêncio sepulcral pairou sobre a arena. O touro entrou no picadeiro imponente, com a sua majestade sombria. Ele não parecia um animal, mas um guerreiro, um rei. Ele parou no centro da arena, e pela primeira vez na história, ele não cavou a terra, não bufou. Ele apenas ficou parado, olhando para a multidão, como se estivesse esperando por algo. Adriano, com o capacete e o colete de proteção, entrou na arena. Ele foi em direção ao touro, subiu em seu lombo e se preparou para a montaria. O portão se abriu e o rodeio começou. O touro, que antes era uma máquina de fúria e violência, pulava com uma estranha elegância. Era como se ele estivesse dançando, em vez de lutar. Adriano, por sua vez, se agarrava ao touro com uma força incomum, como se estivesse em um abraço. A montaria durou os 8 segundos. O sino tocou, a multidão explodiu em aplausos. Mas a história não acabou ali. Quando Adriano desceu do touro, ele se virou para a multidão e apontou para o animal. Ele havia percebido algo durante a montaria. O touro, no lombo, tinha uma marca, uma cicatriz, que ele havia visto em uma foto antiga de seu pai. Adriano, em um gesto de bravura, pegou o microfone e começou a falar. Ele contou sobre o desaparecimento de seu pai, sobre a lenda do boi bandido, sobre a maldição. Ele disse que, durante a montaria, ele sentiu uma conexão com o touro, uma espécie de telepatia. Ele sabia que o animal não era o culpado, mas a vítima. Ele sabia que a maldição era uma mentira, uma invenção dos homens, para esconder um crime. Ele revelou que, na noite do desaparecimento de seu pai, o touro não havia fugido. Ele havia sido solto por um dos organizadores do rodeio, um homem que queria sabotar a última montaria de Cláudio. O touro, assustado, havia atacado o peão. O organizador, em pânico, havia escondido o corpo e inventado a história da maldição. Ele queria se livrar de Cláudio, um rival, um homem que sabia demais sobre os negócios escusos do rodeio. A multidão, em choque, ouvia a revelação. O organizador, em um ataque de raiva, tentou fugir, mas foi contido pelos seguranças. A polícia, que estava na arena, o prendeu. A verdade, que estava escondida sob a lenda do boi bandido, havia vindo à tona. O touro, que antes era temido, agora era visto com pena. O herói não era o peão, mas o animal. A poeira baixou, e a verdade finalmente veio à tona. O que parecia ser uma maldição sobrenatural, uma vingança de um animal indomável, revelou-se como um emaranhado de eventos trágicos e decisões humanas. A lenda do boi bandido foi desmistificada, e o que sobrou foi a história de um animal que se tornou vítima da crueldade e da ganância de um homem. O boi bandido, que antes era visto como um monstro, foi libertado. Ele foi levado para uma fazenda, longe do barulho e da violência dos rodeios. Ele viveu o resto de sua vida em paz, em um campo verde, com outros touros e vacas. Adriano, o jovem peão, se tornou um herói. Ele não se tornou o maior peão do Brasil, mas se tornou um homem de honra e coragem. El Seikasu teve filhos e continuou a trabalhar com rodeio, mas de uma forma diferente. Ele se tornou um ativista pela proteção dos animais, um homem que lutava por um esporte mais justo e humano. A história do boi bandido se tornou um conto de advertência, uma lenda que não falava de maldições, mas de escolhas. A maldição não era do touro, mas dos homens. A maldição da ganância, da inveja, do ódio. A história de um touro, que se tornou um símbolo de força e medo, se transformou em uma lição de vida, uma história sobre a importância da verdade, da justiça e do amor. E assim, a lenda do boi bandido se encerra, não com um final triste,
mas com um final de esperança. A história de um touro, de um peão e de uma cidade que aprenderam que, às vezes, as lendas que nos cercam são, na verdade, um reflexo de nossas próprias escolhas, e que a verdade, por mais sombria que seja, é a única coisa capaz de nos libertar. Esta é uma história sobre as linhas tênues entre o destino e as escolhas humanas, sobre como uma lenda pode ganhar vida e sobre a verdade por trás do mito. A jornada do boi bandido é uma que nos força a questionar: será que nós somos os criadores das nossas próprias maldições? Se você gostou dessa história, por favor, inscreva-se no canal e deixe seu comentário sobre o que achou. A sua participação é fundamental para continuarmos a desvendar essas histórias. Nos vemos no próximo vídeo.